Olá, galera. Estamos aqui com a Carol Maísa, que é da Pérola Negra, e ela vai falar um pouco sobre os 10 valores civilizatórios afro-brasileiros e sobre a trajetória dela, desde quando ela começou até a sua permanência hoje na Pérola Negra. Boa noite, Maísa, tudo jóia? Boa noite, tudo bem? Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória antes até a chegada no Pérola Negra e por que eu permaneço até hoje, né? Isso tem a ver com toda a minha bagagem familiar. Todos já foram envolvidos com o carnaval. Tenho prima que já foi rede de bateria, primos que já desfilaram na comissão de frente. Então, eu tenho todo esse histórico do carnaval. Tanto que o meu primeiro desfile foi com 14 anos. Eu gostava muito de carnaval, pedi para minha mãe levar e aí ela me levou, e minha prima desfilou, minha tia, então foi quase a família inteira. E daí em diante eu fui e vou nos ensaios, fui em ensaios vendo, sentindo a energia, depois foi entender um pouquinho mais o que significava o carnaval, ver o desfile, o que representa, né? Que tem toda uma história por trás, além de toda a beleza que você é possível ver, ainda tem toda uma história que é contada e todo um pessoal que trabalha dentro da escola que traz toda essa energia. E a Pérola eu já conhecia através de desfiles que eu acompanhava, tanto presencial lá no Sambódromo, como eu acompanhava pela TV, porque eu gosto de assistir pela TV o Carnaval de São Paulo e do Rio de Janeiro, então eu já conhecia, eu não conhecia muito a fundo a escola, mas meus tios já desfilaram lá na época, porque a Pérola Negra era da Vila Madalena, a origem dela. Hoje em dia a sede dela não é lá, mas continua na Zona Oeste. E eu fui por uma simples coincidência, né, vamos dizer assim, porque no meu serviço o pessoal sabe que eu gosto muito do carnaval, eu gosto muito de sambar, da dança, mas principalmente do samba. E uma amiga falou assim: Carol, você gosta de carnaval? Eu tenho uma vaga para desfilar no Pérola Negra, faltando 2 semanas para o carnaval. Eu não pensei duas vezes, vou com certeza. E eu falei na época com o chefe de aula, falou assim, ó, mas você precisa pegar o samba enredo. Eu falei assim, não, samba enredo é uma coisa que eu amo escutar, eu gosto, porque você vê a letra, você aprende várias coisas que você nem imagina. É uma coisa que eu pego muito rápido. Eu escuto uns 2 dias, já peguei. E foi assim, eu consegui só ir um ensaio, porque lá agora onde eles estão, infelizmente, tem problema de enchente, então tinha acontecido uma enchente no final de semana antes que eu fui, e aí não teve ensaio, aí eu fui, conheci o pessoal, ele me explicou mais ou menos, e no dia, que era no dia não, no final de semana de desfile, ele pediu ajuda pro pessoal, falando assim, gente, eu preciso de ajuda para terminar as fantasias. Alguém pode ir? Como era carnaval, eu sou apaixonada, falei, eu vou. Não conhecia ninguém, eu fui sozinha na escola, cheguei e me apresentei. Eu falei assim, ó, eu sou a Caroline, que me mandou, na época foi o Solano, e ele falou que vocês precisam de ajuda. Então, aqui, vocês me explicam, eu pego. E foi assim, fui pegando, falei assim, coloca o cordão, cola. Eu não lembro o horário que eu fiquei, mas eu fiquei acho que umas 5 horas lá. Eu voltei para casa que eu falei, gente, eu preciso descansar. E era no sábado, iríamos desfilar no domingo a última escola. Fui para o Sambódromo com a minha família, a gente assiste ao grupo de acesso, já tem mais ou menos 4 anos. Aí corri para ir desfilar, peguei minha fantasia, desfilei e deu tudo certo. E nesse ano ela foi campeã do grupo de acesso. E por incrível que pareça, o samba enredo era falando de mulheres negras. Então Olha, foi uma super coincidência, que era o primeiro ano que a Perola falava sobre essa questão da negritude. Eles nunca tinham falado. E eu participei. É um samba que até hoje que a gente fala que é samba de um dos sambas de exaltação que canta na quadra. Isso foi em 2019. Isso, 2019. Então, nos ensaios ainda canta esse samba enredo, que é um samba enredo muito forte que deu a vitória. Tanto que eu fui na comemoração, não conhecia quase ninguém, mas aí você vai fazendo amizade. E o chefe de aula falou assim, nossa, eu vi que você gostou da escola, tudo. Eu falei, eu gostei porque eu fui bem recebida, né? Eu falei assim, um lugar que você vai se sentir bem,
a um lugar que você quer ficar. E como eu já tinha ido em outras escolas, então eu já sabe, algumas vezes você sabe que algumas energias você fala, não sentir em casa, você vai mais por conta, às vezes, de, porque alguém está desfilando para acompanhar. E lá não, lá eu me senti em casa. E aí ele falou assim, então vai ter alguns eventos que tem escola de samba após o carnaval, tem alguns eventos com outras escolas. Ele foi me chamando e eu fui participando, né? E ele falou assim, se você pode ser meu apoio de chefe, já que você gosta de carnaval, tudo, então que tal você participar dessa parte? Eu falei, adorei, é uma coisa nova, nunca fui tão envolvida assim, né? Dentro de uma escola, vou participar com certeza. E aí comecei a participar das reuniões de chefe de ala, entender como funciona. Algumas coisas eu tinha noção por conta de primas, de tanto desfilar. A minha avó já foi jurada de carnaval, então ela explicava mais ou menos como que é, porque o jurado ele passa por um curso, né? Tanto do Rio como do São Paulo, passa por um curso para saber como avaliar a escola de samba. Então ela me explicava mais ou menos como funcionava, alguns quesitos, assim, já eram algumas dúvidas, mas hoje em dia a escola está empenhada que a gente passa isso por componente. Por quê? É, além de ser uma diversão, que a gente quer trazer essa questão de diversão, por mais que tenha a competição, né? Porque hoje em dia tem gente que prefere ir para bloquinho do que ir desfilar, por conta que virou, às vezes, como se fosse uma obrigação. Você tem que fazer isso, senão a gente perde nota. Mas o que era o principal? Como originou o carnaval? Que era um bloco de dança, né? Então o pessoal se divertia alegremente com os amigos, a família, e tem que ser um ambiente familiar onde você traz todo mundo e se sente em casa, né? Uma segunda família. Todas as escolas falam, a gente tem uma segunda família. Então, atualmente, as novas lideranças dentro do Pérola, diretoria, a gente está trabalhando isso para trazer os componentes, que é o quê? Vai ser a sua família, onde você vai trazer sua família, seja seu marido, sua esposa, seu namorado, namorada, e você se sente em casa, o que você é, né? Então a gente está trazendo isso para você se divertir, por mais que tenha, óbvio, a gente é um campeonato, mas o que significa esse campeonato? A pessoa tem que se divertir, né? Acima de tudo, só tem algumas regras eu sempre falo para os meus componentes, as regras existem para quê? Para a gente colocar um limite, para a gente saber aonde que a gente pode ir, mas acima de tudo a gente tem que se divertir, dançar, e cada dança é de um jeito. A única dança que tem que ser igual é o que? A comissão de frente, que tem uma coreografia, e a ala que é coreografada, né? Que aí eles fazem um treino. As outras alas, a minha não é coreografada, então as outras alas tem que ser o quê? Tem que trazer o principal, a alegria, você se divertir e dançar do seu jeito. Não existe uma dança certa, um samba certo, um samba errado quando você está na avenida. Assim como você está no bloco de carnaval, né? Onde tudo começou. Não tem o jeito certo de dançar o jeito errado. Não, você está lá para dançar. A dança você se expressa do seu jeito. E eu tento sempre passar isso para o meu componente quando eu falo assim, o coração também da escola que é a bateria. Porque quando você escutar a bateria, eu falo, você tem que se arrepiar. E isso você tem que sentir em qualquer escola que você vá, né? Não precisa ser a sua escola de coração, mas se você sentir a bateria tocar e você se arrepiar, é o coração da escola, ele que vai passar toda a energia que a pessoa vai transmitir através dos instrumentos, né? Então, quando você sente aquela bateria, começa a fazer o aquecimento, você se arrepiou, estou até arrepiada agora quando eu falo. Você se arrepiou, viu? Você fala, a escola tem a energia, agora vamos ver as pessoas transmitirem a energia, que são os componentes e tudo mais. Então, eu falo, eu tento passar isso, né? Toda essa minha vivência, esse amor que eu tenho pelo carnaval, para os componentes. Então, o trabalho do chefe de ala numa escola, e o que eu estou aprendendo cada vez mais, porque eu já estou desde 2019, pouco tempo, mas é passar isso. Você tem o amor por carnaval, você vai respeitar todas as escolas, né? Porque hoje eu posso estar no Pérola, amanhã eu posso estar em outra. Mas o respeito pelo carnaval, pelas escolas, pelo pavilhão,
você tem que passar por todos os componentes, né? Porque às vezes ele fala assim, eu não vou desfilar esse ano no Pérola, mas vou desfilar em outra. Tudo bem, desfila em outra, mas você tem aquele respeito que cada escola ela tem toda uma trajetória que às vezes não dá tempo de você conhecer. Nem todo componente conhece a história da escola, porque não dá esse tempo de a gente conhecer. E eu acho que é necessário, às vezes, você mostrar como aconteceu a origem da escola, como ela chegou até agora, teve uma trajetória, né? Algumas têm origens diferentes, mas assim, conhecer para isso é uma forma de cativar. Então ela passou por tudo isso até chegar aqui. E você está fazendo parte dessa história, né? Então, mesmo que você vai em outra escola, você também está fazendo parte de outra escola e da trajetória dela naquele momento, né? Então, eu tento passar tudo isso para eles, essa questão do amor que eu falo pelo samba, respeitar, porque a escola é composta por várias pessoas que você precisa entender, igual eu falei da bateria, tem a velha guarda que você falei assim, que carrega mais informação ainda, que eu faço você conversar com qualquer componente da velha guarda, ele vai te contar sobre a história da escola, o que aconteceu, e é super interessante de como tudo, como é difícil, o que precisa fazer, o que eles acham que precisa melhorar, né? O que está vendo de bom agora, porque eles vendo pessoas novas, igual eu já conversei com o antigo presidente, né? Que é o Adão Bahia, e ele estava falando que como que era difícil na época dele, agora tá melhor, né? Ele tá vendo assim, tem um novo Pérola Negra com pessoas que têm amor junto com as pessoas antigas que carregam amor pela escola, que assim, que vai trabalhando, que está disposto sempre a ajudar. Então, essa conversa que eu trago também para os meus componentes de conhecer a escola é você conversar às vezes com a velha guarda, conversar com a ala das baianas, que aqui são as mães de axé, né? Que eu faço, eu sempre pedi a bênção para a baiana, tem a comissão de frente, o pavilhão que é representado pela porta-bandeira, o mestre Sala, como cumprimentar. Então, assim, são várias coisas que vou trabalhando com meus componentes, porque não são sempre os mesmos. Então, vem de gente muito nova e eu gosto principalmente de pegar pessoas que nunca desfilaram. Porque eu acho que essa sensação, eu falo assim, você precisa desfilar uma vez na vida. E essa sensação é única, não tem como você falar assim, como que é? Vai ser uma sensação prazerosa. E você tem que dar esse prazer para a pessoa que ela fala assim, eu gostei, eu quero de novo. Não tipo, foi só uma experiência e ponto, acabou. Não, eu gostei disso, eu quero de novo, é uma outra energia, é um outro ambiente, então eu quero proporcionar isso para eles, né? De que como que é o carnaval, o que é cada um, por que tal pessoa está falando dessa forma, que a gente tem que fazer desse jeito, e isso eu vou passando através de uma diretoria que dá um apoio, né, diretoria de harmonia, que conversa com a gente em reuniões e vai passando o que a gente precisa para melhorar, o que é necessário, e principalmente agora é a questão de cativar nosso componente, né, para que ele tenha amor, a que a gente fala, ao chão, né, e continuar no Pérola desfilar, e quando a gente precisar, às vezes, de ajuda, para preciso de ajuda, isso principalmente acontece em algumas escolas, quando está chegando perto de desfile, a gente precisa de ajuda, às vezes, para colar. É uma coisa simples. E você pode chegar na escola, vai ter alguém que vai te ensinar, vai falar assim, é só você fazer isso. E nisso, essa troca, né? Porque eu falo, além de você estar lá para se divertir, você conhece pessoas que têm outra trajetória, outra vivência, e é legal, acho que essa troca, né? Então você conhece muita gente. E aí você vê, igual tenho vários amigos que eu fui, porque eu fui no Pérola sozinha mesmo, sem ninguém. Depois eu trouxe minha mãe. Em 2020 ela foi meu apoio, depois eu trouxe a minha prima, eu trouxe o pessoal do serviço também, vários, foi mais de 10 pessoas, pessoas de bairro, então eu vou trazer. Eu falei, gente, nunca desfilou, então vamos. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu não sei sambar. Eu falei, não quero que você sambe, eu quero que você dance, quero que você se divirta-se, eu quero que você se sinta bem. E aí foi indo, eu sempre colocando nessas coisas para quem nunca desfilou, né? Que fala, eu não sei desfilar, não sei como que é.
Falei assim, não, calma, vamos por partes. O que, que é a escola de samba? Não é porque fala de samba, é que é só samba que você tem que sambar no pé. Como falou, é escola de samba, a escola é para você aprender tudo. Você às vezes desfilou, mas depois você quer sair numa bateria. Já teve gente que lá tem escolinha de bateria. Então, você pode indicar a pessoa para fazer uma escolinha de bateria. A gente tem alguns projetos que algumas outras escolas de samba têm, que é a escolinha o quê? De mestre sala e porta-bandeira. Mirim, você começa desde cedo, outras mais velhas. Então, por que isso? A escola de samba, você vai se pegar toda uma base, né? Que se começa com a criança, aí você começa mescla porta-bandeira, passista, algumas escolas têm passista mirim para você começar a trabalhar com eles desde cedo. Mas quando não dá desde cedo, estiver adulto, também tem, como faz audição para comissão de frente, audição para passista. Então ele tem, dentro do Pérola tem esse projeto, né? Onde que abriga todo mundo, independente, porque tudo tem a questão de falar assim, ah, mas só que eu sei sambar, mas eu tenho vergonha de alguma coisa. Eu falo assim, não tem vergonha. Lá eles ensinam, é super aberto, então assim, vai ver como que é primeiro, para você conhecer. Então, escola de samba é tudo isso, não é só chegar, simplesmente vou desfilar, não. Você pode aprender algo mais, né? A tocar um instrumento, eles ensinam a tocar o instrumento, a até sambar, ou você quer, quero participar de uma comissão de frente, eu tenho desenvoltura, uma qualidade, quero participar, faz uma audição. Então, acho que tem essa questão, porque tem que vir, igual fala, escola de samba, você aprender tudo. E futuramente tem escola que tem até escolinha de harmonia, que é a harmonia, que faz toda a parte da organização da escola, né? Que tem para fazer o curso. Então, é desde isso, é fazer várias coisas dentro da escola, que você aprende para fazer igual fantasia, adereços, que tem todo o pessoal. Então, muita gente não sabe que tem todo esse pessoal atrás daquele carnaval todo bonito. Eu passo isso para minha aula, eu falo, gente, as suas fantasias é feita por várias pessoas, passaram várias mãos, né? E geralmente são pessoas pretas. Eu falo, então, assim, nunca esqueço do pessoal do barracão, que o pessoal do barracão trabalha 24 horas, às vezes, quando chega perto. É 24 horas trabalhando direto, né? Então, que às vezes você não vê. Então, se a sua fantasia tá linda, que tem um pessoal que foi que ralou muito para entregar. Então, eu tento passar toda essa informação para eles entenderem o peso, que eu falo assim, é um peso que vocês estão vestindo, porque é um trabalho totalmente artesanal, né? É um trabalho artesanal totalmente artístico, porque é de um desenho, de um projeto do carnavalesco, que eles transformam tanto os carros alegóricos como as fantasias. Então, é um trabalho. Então, para se valorizem tudo isso, essa questão de vocês estarem aqui, de vocês conseguirem entrar numa avenida com a fantasia, porque eles estão vendo o trabalho deles. Então, assim, vocês estão representando eles que trabalharam, às vezes, durante 3, 2 meses direto. Largaram a família, porque muitos até dormem no barracão, para dar tempo de entregar todas as fantasias, porque vamos supor, são às vezes 15 alas. 15 alas, mas cada ala tem às vezes 60 ou 70 componentes. Então não é uma equipe, e não é uma equipe grande, né? Assim, não é uma equipe grande para fazer. Então, às vezes, cada um tem um trabalho de formiguinha, onde cada um faz a sua parte. E eu sempre convido eles e falo assim, gente, vamos marcar um dia, se quem puder, vai no barracão conhecer o trabalho, de como que é o trabalho do barracão, como que faz. Quem quiser, eu marco um dia, eu vou com vocês, apresento todo mundo para vocês conhecerem como que é o trabalho. Então, eu sempre passo isso para os meus componentes, que a escola de samba ela não funciona no período só do carnaval, é o ano inteiro. É o ano inteiro que está lá, que está aberta, tanto que a minha presidente, ela sempre falou assim, a porta está aberta, se você quiser marcar uma reunião com seus componentes, ela deixa aberta o ano inteiro, é só avisar antes, né? Mas tá, então é assim, é um trabalho que é contínuo, não é só no carnaval vai estar aberto
E aí que começa, não, começa bem antes a fazer o trabalho, a conversar, a ver como que é, porque tem todo um planejamento estruturado, né, que nós conversamos para apresentar. Então eu passo isso tudo para o componente, como que é o carnaval, o que somente a minha escola hoje faz, então eu passo para eles como que é trabalhoso, mas também que acima de tudo a gente faz toda essa base que é trabalhosa para eles se divertirem-se muito bem, que é o principal, né? Se divertir, sambar e mostrar. Porque eu falo assim, alegria, eu falei assim, querendo ou não, o jurado vê a alegria, né? Se está movimentando, eles analisam até isso. Então, assim, a alegria que você vai estar lá representando, assim, nossa, eu fui nos ensaios, eu acompanhei, eu vi o trabalho das costureiras, eu vi o trabalho do pessoal que estava fazendo carro alegórico, que está aqui, o pessoal que está aqui falando para eu cantar tudo, o intérprete que está lá cantando por 65 minutos, quase sem parar. Então eu faço ter todo esse peso, né? Que você tem que carregar, você às vezes pensa que a fantasia tá leve ou tá pesada, mas você imagina tudo que tá por trás fica um peso. A única coisa que é simples, que eu sempre peço para eles é o quê? Vá, se divirta-se, é, samba e dance do seu jeito, porque é o nosso momento. Passou da faixa amarela, é isso que a gente tem que mostrar para o público. A gente tem que mostrar assim, tanto que ele está se divertindo e eles sentirem a vontade de que, nossa, eu queria estar no lugar deles. Eu queria estar lá, me divertindo, vendo toda aquela energia, porque é uma coisa que a energia você emana, então você tem que mostrar isso. Então é erguer a cabeça, eu falo, sorrir, para o pessoal sentir essa energia e falar, gente, é uma escola que está entrando, ela está feliz, ela está alegre, ela está cantando, ela está fazendo a apresentação. É essa apresentação que os jurados querem ver, o pessoal que compra e vai assistir, porque o ingresso, assim, particularmente, não é tão barato assim, então a pessoa quer ver alegria. Eu falo isso para gente, o pessoal quer ver alegria. Eu falo para todos quando eu monto a minha ala, eu falo, gente, agora é alegria. O pessoal quer ver vocês alegres. A gente tem problema, nós temos problemas, somos todo mundo, cada um tem o seu problema. Só que agora eu não quero saber os problemas de ninguém, eu também tenho. Eu esqueci. A partir do momento que eu entrei aqui, é nosso momento de se divertir. Todo mundo está se divertindo, todo mundo é amigo, é um momento único e a gente vai o quê? Transbordar essa alegria para que chegue para o pessoal da arquibancada, que a TV consiga olhar, filmar e falar: olha a animação dessa escola, olha essa alegria, todo mundo cantando, olha aqui que eles estão passando. Então, eu passo sempre isso para eles, né? Sentir o que está essa energia. E tudo isso é trabalhado desde o primeiro momento, igual vai ser lançado amanhã, dia 13 de setembro, o enredo do Pérola de 2023, fazendo uma homenagem ao Jair Rodrigues. Quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei super feliz, porque eu sou super fã do Jair Rodrigues, então eu fiquei super emocionada. Eu falei, gente, ó, então eles estão ainda seguindo o tema, pegando essa questão afro, que algumas escolas estão resgatando, né? Que antes minha mãe comentava que a maioria das escolas, o tema era voltado para a africanidade ou questão dos orixás, que vem, né, que é a origem de tudo. Então era sempre falado isso, a questão indígena, eles falavam muito, muito, tanto que eles falavam assim, sempre tinha uma ala indígena. E agora as escolas também estão resgatando nos últimos 2 anos, né? E o Pérola também está seguindo. E falar de Jair Rodrigues também, né, um cantor maravilhoso, então, eu fiquei muito feliz. Então, amanhã, dia 13 de setembro, vai ter o lançamento. Então, eu já passei para os meus componentes, que tem o vídeo que foi criado pela escola, eu falando sobre Jair. Então, eu mando para eles também, falei assim, falando, para eles entenderem. Alguns não conhecem Jair Rodrigues, né? Mas eu já incentivo eles a conhecerem, ver como que é a história, o que, que ele vai representar. E quando a gente escolhe a ala, né? Porque tem todo
é uma história a ser contada na avenida que o carnavalesco faz, então é uma história viva, né? Porque começa desde a comissão de frente e vai até o final. Então, cada ala, desde a comissão de frente, a bateria, as baianas, ela representa essa história que é contada. E aí eu conto para eles o que, que a fantasia sua representa. A gente tem que representa isso, essa parte do Jair Rodrigues. Acho que a gente tem que passar, porque eu já desfilei em algumas escolas que eu não sabia o que, que a minha fantasia representava. Eu só fui lá e peguei e não sabia. E aí depois que eu fui entender assistindo, que eu fui entender o que, que era. Mas eu quero isso antes, eu quero que eles entendam o que significa, né? Vai ser a sua aula, representa isso, porque ele vai, quando ele for contar, sei lá, para um amigo, ou até colocar no Instagram, ele colocar assim, ó, a Pérola Negra falou sobre Jair Rodrigues, a ala que eu desfilei, era disso, representava isso. Eu acho que a gente tem que passar isso, né? Ainda mais falando do Jair, mesmo se não fosse, acho que tem que ele entender que ele tá, o que a ala está falando, é uma responsabilidade do chefe de ala passar isso, né? O que tá, o enredo da escola, o que essa ala representa dentro desse enredo, para eles entenderem, né? Porque a fantasia é desse jeito, porque eles vão pegar a fantasia, às vezes assim, a gente consegue entregar uma semana antes, né? Então, eu mando a foto para eles antes, para saber o que, que é, né? A fantasia tem que ser dessa forma, então tem que, quando for na avenida, precisa estar completa. Eu digo completa porque assim, a fantasia ela é composta de várias partes, né? Tem a parte da blusa, ou camisão, ou e a calça, ou pode ser um macacão. E tem a parte dos outros adereços, que às vezes é adereço de mão, punho, caneleira, tem a sapatilha, costeiro, chapéu. Então, isso é tudo um detalhe que ele vai representar. Então, eu passo tudo isso. Então, eu faço isso daqui, igual em 2000 e... O último carnaval, mais fácil que eu relembro mais, estava falando sobre os rios sagrados, né? Então, falou desde os rios internacionais, Rio Grande, então, e a minha ala era dos pescadores. Então, eu estava com, ele tinha um barquinho, e aí eu falei assim, a calça de vocês, o que ela representa? Eu falei assim, é a água, então, assim, vocês, o seu barquinho tem que ficar o quê? Navegando, porque o pescador, ele está em alto mar, ele não está parado. Aí eles entenderam, então por isso que tem essa forma, que tem a fantasia, esse material. Eu falei assim, isso. Por isso que essa calça é azul e a parte de cima vocês estão com a blusa xadrez e o chapéu. Então, como se estivessem em alto mar. Então, eu estava explicando. Então, a altura tem que ficar adequada para você fazer o bailado parecer o quê? Para todo mundo ver que vocês estão navegando. Então, você tem que dar toda essa explicação da fantasia, porque senão ele vai entender que é só colocar e pronto. E eles ficam mais entusiasmados quando você explica. É isso, você está representando e fala, nossa, que interessante. Então, passar tudo isso, porque, como eu te falei, eu já desfilei só por desfilar porque eu gosto, mas sem muito conteúdo. Ir lá e pronto, e não ter o porquê, porque significa essa minha roupa, o que está representando, e eu ver depois porque eu sou curiosa, mas nem todo mundo é curioso. Então, como eu quero ter que os meus componentes tenham a melhor experiência de desfile, então eu tenho que passar para ele como que funciona, né? Como que é as coisas, como que funciona essa fantasia, como você tem que tirar, colocar, é assim que se faz. Então eu tenho que passar sempre isso para eles, e desde o início até o último momento que sai o resultado. Eu acompanho eles, principalmente na avenida. Eu falo, se tiver dúvidas, pode me chamar. Eu ajudo, eu falo, estou aqui para isso, né? Não é que fala questão de chefe ou coordenador é o que manda. Não, eu sou só a liderança que fico na frente da ala para vocês seguirem um alinhamento, né? Para não invadir a outra ala, só questão de, que eu falo, para ter um limite organizado, mas eu faço todo o empenho deles, desde o momento da entrega da fantasia, para eles se arrumarem, que às vezes tem dificuldade, eu falo,
vamos fazer o seguinte, na avenida eu ajudo a arrumar. Que aí eu tenho os apoios, a gente já faz um preparo, eu falo um preparo antes, que é um esquema. Qual que vai ser a ordem e coloca assim, ó, primeiro vocês vão colocar a parte de baixo, depois vão por cima. Então faz uma fila. Aí eu faço uma fila porque imagina, são 50 pessoas e às vezes para três. Então, cada um, eu já divido, cada um vai ficar responsável. Ah, o chapéu. A gente vai olhar o chapéu de cada um. Ah, eu vou ficar com a parte da cintura, que tem um negócio na cintura. Então, eu vou olhar todas as cinturas de cada um. Porque, como eu falei, a fantasia também é um quesito que é avaliado. E os jurados, eles recebem isso. Então, a ala em si, ela é julgada pela fantasia, harmonia, enredo e samba-enredo, se eu não me engano, eu acho que é. Acho que são 4 quesitos, de 9. Então a ala tem tudo isso. E o chefe de ala é para isso, é para que não seja apontado nenhuma, nenhum quesito, nenhum apontamento pelos jurados. Então é tudo isso, né? A fantasia, principalmente, a gente começa, porque a fantasia é na hora. Então, por isso que a gente divide a equipe para verificar se está faltando alguma coisa, o que dá para ajustar, porque às vezes a sapatilha não cabe no pé, então eu já tenho um esquema que eu faço quando não cabe. Então já vou pegando e eu passo para meus outros companheiros de chefe de aula, faço assim, olha, faz um furo e amarra no tornozelo, deixa embaixo, ok? Para quem é muito magrinho. Então eu já faço essas adequações. Então eu tenho um kit que eu levo na avenida, porque a fantasia eu consigo acertar lá. Não consigo acertar antes, né? Porque ainda está sendo feito. Mas os outros quesitos que eu falei, a questão de harmonia, samba-enredo, a gente trabalha no momento após o lançamento do enredo, que é o que? É o canto, é explicar para eles escutarem, a gente treinar o canto, a evolução também, a gente tem o quesito evolução, como que é o dançar na avenida, né? Porque quando a gente está dançando, igual eu falo para eles, agora vocês estão dançando solto, né? Mas com a fantasia, eu não quero que vocês fiquem travados, que vai falar, ah, a fantasia tá pesada, não. Porque vai ser só a cereja do bolo. Quando vocês pegarem o jeito de vocês dançarem do seu jeito, mais leve, né? Porque não dá para fazer muitas coisas, igual eu falo, não dá para abrir espacate, mas dá para vocês dançarem mais do seu jeito dentro do espaço, porque tem um colega do lado. Quando colocar fantasia, vai ser a cereja do bolo para vocês. Então, isso é um trabalho que a gente começa agora. Então, a gente vai começar em outubro, isso, e vai até o último ensaio. Então, é um trabalho de meses que eu faço. Então, é um trabalho que em todo o ensaio, que é presencial, mas porém, dentro eu tenho um grupo de WhatsApp com os meus componentes, onde a gente vai falando, eu mando, ó, vocês estão escutando o samba enredo? Porque escuta, tá entendendo o que tá falando, tem alguma dúvida, a gente faz ensaio de canto, ensaio de canto é sem a bateria, porque tem alguns vícios de linguagem que às vezes atrapalham a minha evolução quando está cantando, então tem ensaio de canto que a gente marca para o pessoal pegar, porque tem gente que fala, ah, não, só de escutar eu já peguei, né? Mas só que aí tem esse vício, às vezes está cantando errado. Então a gente começa a fazer tudo isso. Então, todo esse preparo junto, eu e o pessoal da harmonia, nós fazemos esses ensaios de canto, vai ensinando, fala assim, ó, canta desse jeito, quer ganhar um pouco de fôlego, vai andando para um lado para o outro. Então é todo esse trabalho que a gente faz que começa em outubro e vai até o último dia de ensaio. Que a gente faz todo esse desenvolvimento, porque são pessoas novas, mesmo quem é muito antigo gosta de participar, né? Às vezes para ir, para pegar algumas coisas. E como agora estamos com uma nova diretoria de harmonia, então ele já tem uma nova proposta, então a gente vai pegar um pouquinho mais, né? Não deixar com aqueles vícios, né? Porque coisas novas são bem-vindas. Então a gente vai começar o preparo agora em outubro, fazer os ensaios de rua, de canto, junto com todos, para ir todo mundo entendendo o que é o carnaval, como que é um preparo.
Até questão de condicionamento físico que eu falo, né? Que o pessoal fala, ah, mas eu não, é cansativo. Eu escuto muito isso, eu falo, porque quando eu faço a convocação, que eu faço boca a boca, vou com grupos e falo, agora que estou trabalhando presencial, grupo de empresa, eu quando fazia grupo de academia, com os amigos, e vou falando. Às vezes no salão de cabeleireiro, eu não conheço ninguém, e já falo, tem uma ala, quer desfilar? E que eles sempre falam, primeiro, não sei sambar, e aí eu já, como eu já falei anteriormente, essa questão não é o samba no pé. Falei, se samba no pé, a gente deixa para as rainhas e passistas. O restante é o que você dança. A pessoa fala, nossa, mas como assim dançar? Assim, é escola de samba, toca o samba, mas é você dançar do seu jeito. Lá ninguém tá te julgando no samba no pé. E aí a pessoa fala, nossa, é verdade. Eu falo assim, então o que, que eu faço? Aí eu falo, faço convite você conhecer o ensaio. Já foi em algum ensaio de escola de samba? A maioria fala, nunca fui. Então vá para conhecer como que é a energia, o que é uma bateria, porque é lindo ver na TV, é lindo, mas você vê o ensaio, sentir a energia, o pessoal lá curtindo, é outra coisa. Então eu faço esse convite. Aí a segunda que o pessoal fala assim, ah, mas eu não tenho porte físico ou condição. Eu falei assim, essa condição é treino. E o treino é o quê? Através dos ensaios. E aí eu faço convite, vá no ensaio para você entender o que, que é o ensaio de escola de samba e depois eu vou te inserindo como que é. Né? Porque não adianta chegar com um monte de informação que a pessoa não vai pegar nada. Então, o primeiro convite é o quê? É a pessoa conhecer a escola, conhecer a energia da escola. E a escola que eu estou, o Pérola, tem uma energia muito boa e é muito receptiva. Então, a maioria dos meus componentes que desfilaram comigo ainda está, pelo menos, mais de 50% tem interesse de desfilar esse ano. Então, é muito. Eu fico muito feliz, né? Vejo que teve gente da Zona Leste, e o Pérola fica na Zona Oeste. A pessoa atravessa a cidade. Eu tenho um componente que mora em Diadema e atravessa a cidade para ir desfilar no Pérola, porque gostou é, dessa da energia, do trabalho, de tudo. Então, o trabalho começa pelo chefe de ala. Por isso que eu tenho empenhado, eu quero aprender ainda mais com a escola, como cativar o componente, para que, assim, eu falo assim, vocês não precisam ano que vem desfilar na minha ala, mas eu quero que vocês continuem no Pérola. Eu quero que vocês continuem desfilando lá, né? Então, eu quero isso de vocês. Que vocês gostem daqui, que tragam sua família, que vocês se sintam à vontade como eu senti. Eu quero ser acolhedora, que você chegue, seja bem recepcionado, né? Não fique tímido, falar assim, ah, a pessoa está me olhando. Então eu já fiz isso nesse último carnaval, que era na pandemia, a gente teve uma dificuldade enorme de adesão de novos componentes, né? Porque tudo não estava assim, será que vai ter? Foi adiado e tudo mais. E aí, quando tinha pessoas novas, como eu ia todo final de semana, eu sabia que era da escola que era novo. Então, eu já, durante o ensaio, já convidava a pessoa para dançar, vem comigo, vamos dançar tudo, para a pessoa se sentir alegre. Nossa, fui bem recebido, vou voltar de novo. Aí já fala assim, ah, já quero desfilar. Então, eu fiz muito disso, né? E é um trabalho que eu vou continuar fazendo. Tanto que amanhã, no lançamento do enredo, eu vou fazer a apresentação com uma fantasia, né? Que é um piloto, e depois eu vou interagir com o público, né? Já chamar o público, então vai ter pessoas que não são da escola lá, então vai ser uma forma também de a pessoa falar assim, nossa, que fantasia bonita, o pessoal animado, vou no ensaio, vou querer desfilar. Então é isso que a gente tem que mostrar, né? Que tanto que a gente sempre conversa, a gente tem que mostrar isso entre os chefes de ala, é a animação. Se nós não estivermos animados, chefe de ala, mostrar energia, nossa garra, nosso amor pela escola, a gente não consegue atrair ninguém. Ninguém vai ter empatia. Não adianta. Não, porque o pessoal vai falar, ah, mas é legal, mas mais ou menos. E aí, às vezes, tem gente que desfila obrigado, que é a pior coisa do mundo. Então, a gente tem que. Eu sempre falo para eles: eu quero transmitir o amor que eu tive pelo Pérola para que vocês tenham também.
o amor que eu sinto pelo carnaval. Então eu vou passar um pouquinho, porque eu entendi muito pouco do carnaval, de tudo que eu tinha foi a base, assim, não é nem de estudos de livros, né? É mais questão de história da minha família mesmo, porque minha mãe começou na época que nem existia o sambódromo do AMB em São Paulo, era na Tiradentes, então são poucos pessoas que sabem disso, né? Quando eu falo disso, o pessoal, nossa, mas o desfile das escolas começou no Sambódromo? Eu falei, não, antes era numa rua e tudo mais. Tem escolas muito antigas que minha mãe desfilava, que hoje, assim, não está no grupo especial, nem no acesso, mas que são muito antigas, assim, que o pessoal não conhece. Mas eu conheço por conta disso, né? De toda a minha herança da minha família. Então eu Você tento pode passar. falar o nome de algumas para a gente ver se a gente lembra, conhece? Ó, tem acho que uma que ninguém conhece é o Príncipe Negro. Nossa. Príncipe Negro, minha mãe desfilou. É uma escola que ela tá no grupo, que a gente fala acesso 2, ela desfila no Autódromo de Interlagos. Eu nunca tinha ouvido falar. Outra escola é Lava Pés. Agora, quem é o presidente? Então, e ela é muito antiga. A Lava Pés, ela fica no Cambuci, e o atual presidente agora é o ator Ailton Graça, que também é super envolvido com o carnaval. Ele já foi mestre-sala. Nossa, o Ailton ele participou de um clipe da Alcione, né? Se eu não me engano. Isso, e ele é super envolvido com o carnaval paulista, porque ele foi mestre-sala da Gaviões e de uma outra escola, que agora eu não lembro o nome. E agora ele está como presidente da Lava Pés, que é uma escola também muito antiga, da época de Nenê de Vila Matilde, Vai Vai, Camisa Verde e Branco, Peruche, dessas escolas. Tanto que o Peruche, ele desfilou muito tempo no grupo especial, hoje ele está no acesso 2 também. E é uma escola muito antiga da Zona Norte. Ela é mais Então conhecida. tem Peruche já é mais reconhecida. Essas duas não, Príncipe Negro, a maioria não conhece, porque ele é bem antigo também, da época do Tiradentes, que minha mãe desfilou. Lava Pés também. Então eu conheço essas escolas por conta da minha família, que começa, quando tem as reuniões de família, começa a contar o carnaval de tal época, lembra que a gente foi em tal escola, e tudo mais. Então eu tento passar esse amor que eu fui pegando com o tempo da minha família, dessas que eu tenho memórias assim, flashes, né, de quando chegava a época de carnaval, eu tento passar pelos meus componentes, porque nem todo mundo tem essa vivência, começou agora, né? Então eu falo, aí quando eu falo, nossa, eu desfilei com 14 anos, o pessoal fica, meu Deus, você desfilou muito nova. Eu falei assim, não, a ala das crianças é a partir de 6 anos, que agora pode desfilar, né? E aí eu falo, se eu tiver um filho, ele vai começar jovem, assim, já para aprender, não tem como ele sair disso. É impossível, porque é uma coisa que eu amo carnaval. Então eu tenho que passar esse amor, o pouquinho que eu sei, que as escolas representam todo o trabalho, né? Não só do Pérola, que agora estou acompanhando muito por dentro, e tem todo uma turma que trabalha, dá o suor, que tem acima de tudo o amor, né? Eu tento passar tudo isso para eles entenderem como funciona. E como eu falei, eles não precisam continuar às vezes no Pérola, mas eu quero que eles tenham amor ao carnaval, entendam, descubram como que é o carnaval, como que começou, e não ficar só, porque hoje em dia o pessoal vai muito a questão assim, o que está na mídia, né? Porque agora estamos no grupo de acesso para ir para o especial, então o pessoal vai muito o que está na mídia. Aí eu falo, gente, se vocês gostam do carnaval, lógico que antes eu falava, você vai em qualquer escola. Não, você vai numa escola que você se sinta bem, que você é sempre bem acolhido e bem recebido, óbvio, né? Mas a partir do momento que você ama o carnaval, você vai numa escola que você é bem recebido e tem uma boa energia, você vai desfilar e você vai dar o amor e você vai dançar, né? Porque você vai fazer o belo desfile.
que eu falo, você é o palco, você é a estrela, por mais que você tenha 3.000 componentes, todo mundo é estrela, porque a escola precisa dessas 3.000 estrelas brilhando na sua melhor performance. Então, eu falo, quando for desfilar, é a sua escola do coração. É aquela que, aquele momento, é a sua escola. E tem várias pessoas que desfilam em várias escolas que eu já conversei, e eles falam a mesma coisa, a questão de você respeitar. Você está lá, você está representando a trajetória da escola naquele carnaval. Perdendo, ou ganhando ou ficando, você está representando, né? Que ele conta uma história viva que você está representando. Então, quando você está lá, você tem que sentir, estou representando uma história que eu quero levar, que é uma experiência única, eu, que você precisa transmitir para todos. Então, é tudo isso que você tem que trabalhar, chefe de ala com componente, para que ele viva essa melhor experiência possível. Então, o chefe de ala tem um trabalho assim, árduo e responsável, que não é tão simples assim, que é você passar todas essas informações para que a pessoa entenda, compreenda e se divirta-se. Que não seja engessado, né? Uma regra que falar tem que seguir a regra. Não. É uma forma de se divertir, mas com responsabilidade, porque querendo ou não é um campeonato, né? Então eu tento sempre passar isso, ter esse equilíbrio entre se divertir e ter responsabilidade, que é um campeonato, que às vezes nós precisamos de. Eu não gosto de falar regras, né? Eu gosto de falar recomendações a seguir para a gente fazer um belo desfile. Porque eu falo, se a gente segue todas as recomendações que foram propostos, porque se chegou agora, tudo começou lá atrás. Então a questão é aprimorar ainda mais, né? Então é sempre tentar aprimorar. Então, se tem essas recomendações, é porque está dando certo. Então a gente vamos seguir para a gente conseguir ter o melhor desfile. E aí o que eu sempre fecho é assim, você desfilou uma vez, você não queria desfilar de novo como campeã? Então vamos fazer de tudo. E é isso que eu sempre faço quando acaba todos os ensaios. Eu falo, queremos ser campeã. E você quer desfilar de novo? Então vamos dar o melhor para ser campeã e desfilar de novo. Eu faço isso em todos os ensaios finais e no dia do desfile na hora também. Porque também é uma forma de a pessoa falar assim, meu, eu quero ser campeão, eu quero ser campeã, quero desfilar de novo. Que é uma emoção que quando você falar e ganhamos e desfilar de novo, é melhor ainda. Eu falo, a emoção de desfilar, sendo que a sua escola ganhou, e eu falo, e vocês ajudaram também, que foram fundamentais, porque não adianta todo o pessoal, ateliê, barracão e tudo mais, eu também me esforçar, se vocês não derem o seu melhor. Então, assim, eu quero que vocês tenham essa emoção, mas para ter a emoção de desfilar de novo como campeão, depende de vocês. É vocês cantarem, dançarem e sorrir. Eu falo assim, canta sorrindo. Aí eu lembro que teve uma companhia que falou, mas como assim cantar sorrindo? Falei assim, escuta o samba enredo várias vezes e vê o que ele transmite, lê a letra. Você não fica feliz em cantar um samba enredo? Aí ela, ainda não vou escutar de novo. Ela foi escutando, eu falei assim, nossa, é legal. Eu falei assim, então, é isso. Mas quero mais que legal, quero que você goste, quero que você cante com alegria. Você tem que sentir alegria ao cantar. Eu falei assim, não importa quem está do seu lado. Então você tem que transmitir. Eu falei, se você vê quando eu estou cantando, eu estou dançando, do meu jeito, cada um tem um jeito, eu não estou sorrindo? Ela tô, então, porque isso me dá alegria. Eu quero que você sinta a alegria. E aí eu fui trabalhando isso com ela. E aí eu lembro que quando ela falou assim, que lembrou que ela estava sorrindo no dia do desfile, ela falou assim, nossa, eu me senti tão alegre quando cantei rindo. Eu falei, é isso que eu quero. Que você cante rindo, sorrindo. Não é cantar sério, é sorrir, cantar o enredo, todo o canto de exaltação, escutar o canto e o que significa para a escola, e você ri. E eu falo assim, sentir arrepiada, que aí você sentir arrepiada, você sentir a energia, e aí é o amor à escola, aí não tem como largar. Aí você tem que ser pérola até o final.
Então, eu passo isso, eu converso com cada um, eu tenho uma conversa geral, mas eu converso com cada um. Então, o trabalho do chefe de ala é o trabalho que dura meses, né? A gente não, todo esse trabalho é com cada componente, não dá para ser de uma forma é, generalizada, porque cada um é cada um, né? Então, você tem que ver como você vai transmitir toda essa informação de uma às vezes tem uns que você consegue transmitir de uma forma muito inteira. Para outros não, tem que ser suave. A pessoa está chegando agora, ela não entende, ela não vai ter a minha visão. Ela chegou agora. Então tem que ser passado aos poucos o que significa e tudo mais. Até às vezes a questão das baianas que eu faço aqui pedir a bênção, que tem a ver também com a questão de religião, apesar que eu assim, respeitando cada um, eu falo cada um respeita a sua religião, né? A gente está aqui brincando, mas respeitando, então passando por isso aos poucos, né? Porque cada um é de um jeito, mas eu tenho que passar para todos isso, de forma de cada perfil. Eu tento. Tem alguns que às vezes não dá tempo, porque às vezes tem uns que entra de última hora, mas eu tento passar isso para instigar a pessoa a conhecer, né? Conhecer um pouco a história do carnaval, tem essa questão do amor, falou assim, nossa, mas o que significa isso? Já teve gente que, um dos meus componentes, que quer ser jurado. Eu falei assim, então procura fazer um curso. Eu falei assim, gostei, mas agora quero ter um olhar por cima. Então você vai passando isso para a pessoa ir vendo, abrindo novos horizontes. E o mais legal que tem na escola de samba é que são todo mundo, cada profissional de uma área. Tem área da saúde, tem médico, advogado, cozinheiro. E a gente, eu falo, a gente entra no ensaio, a gente esquece a nossa profissão, né? É um lugar que a gente esquece, onde todo mundo é igual, a gente trata todo mundo tem a sua função, que fala, cada um no seu lugarzinho, mas que é todo mundo junto, a gente tem que trabalhar em conjunto, né? E a bateria depende da gente, que é assim, se a gente está animada, a bateria também não se anima, então a gente tem que sentir a empolgação da bateria. Se a gente também não está animado, o intérprete não fica animado. Então é todo mundo, é um ligando ao outro, é tudo um ciclo, que a gente tem que estar naquele ciclo de energia para a gente continuar, a gente todo mundo empenhado na mesma sintonia. A gente fala muito disso, a gente tem que estar na mesma sintonia, na mesma vibração para a gente conseguir vencer um carnaval. Tudo vibrando igual, não adianta só um querendo vibrar, não adianta só eu, a chefe de ela, querer vibrar e meus componentes não. Então a gente tem que passar tudo isso na escola e todo esse aprendizado eu fui pegando aos poucos mesmo, né? E, frequentando mais a escola, entendendo como que é o funcionamento, como que precisa conhecer, o que a gente precisa. Então é isso, até para conseguir patrocinador também, a gente precisa passar tudo isso, que a gente precisa da escola, que a escola representa, que ela representa na comunidade também, porque ela tem os trabalhos sociais, que às vezes tem alguns eventos da comunidade próxima, que tem uma comunidade bem carente, uma médios, que a gente precisa chamar a comunidade também próxima. Então é tudo isso que precisa ser trabalhado, né? Que muita gente não sabe. Então, que eu tenho que passar até pelos meus componentes, porque às vezes teve um componente que sugeriu que mais para frente fosse, será que a gente não conseguir alguns computadores velhos para a gente dar aula de informática, sei lá, uma vez por semana? Também, né? Precisa o pessoal ter acesso. Tem várias escolas que têm projetos sociais muito interessantes. Eu conheço a Vila Maria, que tem um projeto, tem escolinha de futebol. Tem outras escolas que têm questão até da bateria infantil, porque para conhecer, eu não digo para a pessoa ser ritmista, mas para conhecer música, né? Porque é música também. Então tem tudo isso. Então o papel da escola de samba é tudo isso na comunidade. E muita gente acha que e não é, tem ensinamento, você escutar, você aprender, e você tem que passar isso para o componente, que ele precisa aprender, que tem forma de ele aprender com uma escola de samba, não só se divertir, né? Então eu tenho que passar isso para os meus componentes também,
que ele pode se divertir e aprender com uma escola, com uma comunidade e tudo mais. Então, o chefe de aula tem todo esse trabalho que a gente passa, que a gente é orientado pela diretoria de harmonia para correr atrás, como captar, e por tudo isso eu fui fazendo, estando lá, interagindo com o pessoal que trabalha, que está há muitos anos na escola, que eu fiz amizade, aprendendo mais da escola, que às vezes que não traz em livros, não traz em nada, né? E como o nome do Pérola Negra, na verdade, foi através de dois blocos da Vila Madalena e foi uma inspiração de um nome de uma cerveja, né? Então muita gente não sabe disso. Então, e as escolas de samba, cada um tem uma inspiração diferente, e começou desde os blocos de carnaval. São poucas, o pessoal conhece histórias dos mais famosos, né? Mas tem uns que começou assim, de bloco de carnaval, de amigos, que você vão fazer e surgiu. Então, vem todos de... E não pode se perder isso, né? A gente tem que continuar essa trajetória que até o presidente, ex-presidente, né, que agora é meu amigo, que é o Adão Bahia, ele sempre fala o quê? Eu falo assim, a gente não pode perder nunca a essência da escola. A essência que vai trazendo, né, o legado, que é a continuidade. Então, assim, a gente tem que sempre, isso não pode ficar perdido, né? Porque a gente tem que trazer sempre essa essência que começou lá atrás, desde o pessoal que criou, tudo que ele queria, e a gente só tem o quê? Aperfeiçoar e melhorar. A gente não pode perder a essência, o amor, o valor, que é o respeito, o amor ao pavilhão que tem que ter, porque independente do cargo que eu tenho, agora hoje eu sou chefe de ala, mas pode ser que eu não que venho e falo assim, ó, não quero ser chefe de ala, eu quero ser componente, mas eu ainda quero estar lá, ajudar de qualquer forma, né? Então a gente tem que passar essa essência de querer ajudar, igual eu convoquei alguns componentes para participar da apresentação do piloto, aí me perguntaram assim: nossa, mas não tem que ser muito antigo de casa? Eu falei: sim, não, por quê? Ah, mas é muita responsabilidade. Eu falei: sim, não, a partir do momento que você é um componente de Sila, então você tem a competência também, iremos te treinar para você fazer uma apresentação. Aí eu falei, nossa, eu não sabia. Eu falei assim, não, sim, tem várias outras coisas que você pode atuar. Então, é isso que eu tô querendo pegar e trazer para os componentes, né, somente do Pérola, que estão dando oportunidade e que eu quero aprender ainda mais. Então, quando eu falo assim, quando eu achei meu chão agora, quero continuar, não só como chefe de ala, mas aprender ainda mais e trazer isso, porque é uma coisa que é minha, né, da minha família, essa questão do carnaval. Minha prima ficou 25 anos desfilando no Rosas de Ouro, porque ela tinha esse amor, né, tinha dedicação, ela fazia apresentação. O meu primo, ele desfilou como comissão de frente na Mocidade Alegre durante um tempo, aí parou. Então, eu quero trazer isso, continuar trazendo essa essência, passar, porque esse amor que você leva de escola, de samba, você passa, assim, é de energia. Você passa para sua família e você vai passando. Igual o meu primo agora, ele é do Camisa, mas ele tá com vontade disso lá no Pérola, porque ele vê eu falando como que é, você já tá com vontade. Então é isso que vai passando, que vira uma coisa que vai passando de mãe para filho. Lá tem famílias que tá desde, tô aqui do Pérola desde que eu tinha 10 anos. A pessoa já tá com 30 e poucos anos, tá trazendo o filho, então eu quero dar isso, essa continuidade, né, de entender, de estar envolvido, de ter esse amor. Então é isso que eu quero passar. Se quiser ir para as questões. Vamos lá, então. Com relação à corporeidade, que é eu vou falando cada um dos 10 valores civilizatórios e você faz um comentário. Apesar que você falou bastante coisas que se relacionam, né, com os 10 valores civilizatórios afro-brasileiros, e eu fui anotando alguns pontos da qual você foi falando. O que você diria de corporeidade? O corpo fala, e quem desfila, principalmente, está lidando diretamente com o corpo, né? O que você falaria sobre isso?
Ele é totalmente, o corpo ele expressa tudo. E igual eu falei inicialmente, a bateria que é a pulsação, né? Que é o coração da escola que vai irrigar, que vai transmitir toda a energia. Então, através do ritmo da bateria, é que você sente e você vai gesticular com o seu corpo. Né, que você vai transmitir, você faz uma coreografia, né? Alguma agora você pode fazer uma coreografia simples, mas o que você vai transmitir? Pode ser num samba, pode ser no ombro, num gingado seu que você, porque cada um sente de uma forma, né? Quando você escuta só o barulho da bateria. Então eu falo, o barulho da bateria, às vezes você com o olho fechado, você sentir, não tem como você ficar parado. É impossível, né? Porque eu falo, é uma orquestra, porque tem lá, ele está regendo, é uma sintonia que são vários instrumentos que vai transmitir e vai ficar naquele equilíbrio. Então, você sentir o barulho da bateria, só o aquecimento da bateria, não tem como você não dançar. Seja do seu jeito, do seu jeito. Eu falo assim, mexa assim. É o seu corpo, você está escutando uma música, né? Que você não tem como você não ficar parado. O corpo fala muito disso, né? Tanto por isso que tem esse aquecimento da bateria, que ele sempre faz, você vai em qualquer escola, ele faz esse aquecimento da bateria, que você já sente toda a pulsação, que você já quer se manifestar, dançar. E aí, para depois continuar com a letra, enfim. Então, o carnaval ele é muito isso, é muito corporal, que você transmite isso do seu corpo, né? É a dança, é a pura dança lá. Quando você está assistindo, você se empolga ver a outra pessoa dançando na sua frente, né? Eu acho que é o único, e como fala, é um espetáculo onde você consegue olhar a pessoa e querer dançar e você dançar com ela. Por exemplo, no balé você vai olhar e só vai ficar sentado. Você consegue ficar sentado e apreciar. No carnaval não, você é junto, você interage junto, não tem como quem está assistindo, eu já levei um médico que trabalha comigo, ele é japonês, ele levou a mãe dele, a família inteira dele para assistir, ele é roqueiro, ele nunca tinha ido em ensaio. Eu falei, vai assistir. Ele falou assim, Carol, eu amei, eu não consegui ficar parado. Não conseguiu, ele não sabe sambar. Ele falou que nem a mulher dele sabia, a mãe dele gostou, ficou sentadinha, que ela tem dificuldade de andar, não sabia. Então, olha como que é a bateria, o samba faz com o seu corpo, literalmente, e você não consegue ficar parado, né? Não tem como, igual eu falo, é impossível você escutar um samba, uma bateria, você ficar sentado, não tem como. O seu corpo fala, você levanta e você dança. E nesse ponto também dá para a gente linkar aí a musicalidade, né? A bateria, Sim, elas estão bem amarrados, né? O corpo e a música, e um a puxa música. o outro. Uhum. E não existe escola de samba sem bateria, né? Assim como Não não existe existe, escola de não. samba sem componentes. O que você falaria sobre energia vital? Você comentou das mães de axé, né? Sim, elas são as nossas mães que a gente fala que dá energia, que é a bênção, né? Também porque o carnaval, ele é envolvido com uma energia, a escola de samba em si, que é uma energia muito boa, né? Que carrega toda a ancestralidade, desde começou dos blocos de carnaval, tudo com os escravos, então carrega tudo isso. Eu acho que por ter toda essa história, já tem esse peso, essa energia, né, forte. Então, quando você chega, eu sempre falo, você sente a energia. Por que você fica arrepiado com o aquecimento da bateria? Porque tem uma energia lá que você sente. Porque eles estão dando, o instrumentista que está lá, ele está dando a energia dele. Por ele estar lá tocando, seja um atabaque, um tamborim, uma caixa, né? Tem assim que eles falam assim, o batuque que o mestre faz, ele já emana aquela energia o quê? Para contagiar todo mundo, todo o público. E quando você canta, né? O intérprete ele canta e todos os componentes cantam, então você está trazendo mais energia ainda. Ela vibra, né? Então é uma energia que você vibra, a gente tem que estar em sintonia.
que é tudo que a gente faz esse trabalho desses que começa agora em outubro. Então é o que a gente equilibrar, equilibrar não, fazer essa sintonia, né? Que é junto com a bateria, energia que as nossas mães baianas passam, junto com até o mestre Sala e porta-bandeira, eles fazerem todo o bailado, né? Que chama bailado deles, é com a energia do canto, com a bateria, a energia também da comissão de frente, que é o pontapé inicial, que é o primeiro, né? São os primeiros ali. Então tudo é ligado, né? Então a gente tem que estar em sintonia essas energias, né? A escola tem que estar sempre com essa sintonia. Então a gente não consegue trabalhar separado, falar assim, vamos trabalhar um intérprete, alguns componentes e a bateria. Não, tem que estar todos na mesma sintonia, nessa energia que exala, né? Que é através disso, a energia que a gente exala como? No canto, no corpo e na música, né? Ele tocando. E o próximo valor civilizatório que eu colocaria seria a ludicidade, e você falou que você passa para os componentes se divertirem, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da ludicidade, porque a princípio você pensa, brincar é para criança, e na verdade eu vi que vai além, né? Vai muito além de criança, de estar no mundo infantil, que você transmite isso com seus componentes, né? Isso. O desfile, como se portar, né? Então é brincando que que o componente vai para a avenida. Não é sério, mas ele tem que sentir estar bem, ele tem que estar brincando também dentro da ludicidade. Isso, que eu falo assim, ele tem que estar alegre, né? É Hum, alegria, né? Esse momento é assim, é um momento de alegria onde que a gente esquece os problemas. Eu falo assim, a gente aqui não entra o problema, né? Por isso que a gente tem que estar em sintonia de questão da energia vital. Se todo mundo for entrar até no ensaio, com aquela energia, ai, tô endividada, ai, tô com problemas de alguma outra coisa, a gente não tá entrando em sintonia. E a escola de samba não é isso, é sintonia, é uma energia de alegria, de muito axé, de família, né? Que traz essa, querendo ou não, uma paz, porque igual eu falo, quando termina o ensaio, que é um ensaio que ocorre com mais frequência, eu falo, eu falo, gente, vocês não foi, não sentiu leve? Não vai começar a semana bem? Eles falam, vou. Eu falei assim, então, suou, cantou, sabe? É 1h30 que passa muito rápido, que a gente curte, a gente vai falando aqui, mas é só para a gente ajeitar, porque a gente precisa, dentro das recomendações da liga que ela colocou, que tem um jurado que vai avaliar como que é a apresentação. Então a gente precisa. Eu falei assim, eu até brinco com eles, falando, olha que coisa, ser avaliado na alegria. Como você avalia a alegria, gente? Não é? É isso que eles vão avaliar. A alegria não pode estar exaltada demais, né? De ficar aquela euforia. Não é euforia, é alegria. Então você tem que entrar leve, alegre. E você estando alegre, você está leve. Então eu tento passar isso para os meus componentes desde agora, de todo ensaio, sempre passar isso. Por isso que eu falei questão de sorrir, né? Quando você está alegre, você sorri. Então você tem que ficar alegre, sorrir, uma coisa leve. Eu falei assim, olha as crianças, igual eu falo, olha a aula das crianças também. Quando tem ensaio, quando passar pela aula das crianças, converse com eles, aplaude, eles dançam do jeito deles, é a mesma coisa. Eles estão ali se divertindo, então aplaudem. Quando vê as baianas, cumprimentam, pede a bênção delas, o axé. Então eu sempre passo isso para eles, que vai ser uma família lá, né? Que você que lá tá o momento, a gente tá se divertindo, todo mundo tá rindo, e não tem que vir com a cara feia. Então é o seu momento de esquecer os problemas ficarem em casa, e é o seu momento de se divertir, tá alegre, trazer boa energia. E a religiosidade, como é tratada dentro da escola?
Essa questão na escola depende muitas vezes do samba enredo, né? Por exemplo, no último carnaval falou sobre os rios sagrados, então eles focaram em algumas questões de orixás, mas assim não é tratado assim, é uma questão que é discutido, né? Geralmente a maioria das escolas a religião é da Umbanda, Candomblé, né? Alguns envolvidos, mas não é uma coisa que a gente traz em pauta. Porque temos pessoas que são de outras religiões, são católicos, tem alguns evangélicos, então não é uma questão que a gente sempre traz em pauta. Mas o nosso intérprete, por exemplo, quando a gente vai fazer o ensaio técnico e no dia do desfile, ele sempre faz uma corrente de oração e fala: cada um vai rezar, orar da sua forma, mas a gente vai trazer essa boa energia, né? Então ele faz essa oração dele, mas assim não é uma coisa que a gente traz em pauta que é cobrado, depende muito do samba enredo. Algumas escolas que não falavam, por exemplo, de religiosidade, somente do candomblé e da umbanda, estão trazendo isso à tona, né? Estão trazendo de novo essa questão, esse quesito que eu acho super importante, que se for estudado tem muito a ver com carnaval e de tudo que tem de referência, né? Tanto da questão dos instrumentos que são trabalhados. Mas eu acho que isso tem que ser estudado, mas eu acho que não tem que ser, porque muitas pessoas não querem, né? Que a gente tem que respeitar, como é um momento de alegria, alguns falam, mas o que tem a ver religião? Então não é uma coisa que traz, mas quando acho que é tratado no samba, enredo, acho que tem que ser sim para a pessoa entender, né, o que que significa, o que está atrelado. Mas assim, tem que ter oportunidades, né, tem que ter oportunidades para falar e tem que ver quem gosta desse tipo de conversa, porque tem componentes que não é desse tipo de conversa, então, não é tocado no assunto, então por isso que a escola não se posiciona nesse quesito. Entendi. E quanto à circularidade, eu lembro que você falou que há pessoas de várias profissões, e lá, quando entra dentro da escola, não há diferença entre os membros, né? O que você poderia me dizer sobre isso? É uma realidade, né? Independente do que a pessoa trabalha, ela é um componente da escola e estão E juntos em prol de algo comum. em algo como isso mesmo, porque, como eu te falei, são pessoas que às vezes a gente não a gente conversa de carnaval, aí quando você acaba conhecendo um pouquinho lá fora, que a gente fala lá fora, quando sai da quadra, aí você vê que tem outra profissão, às vezes advogado, às vezes é recepcionista, e você vai conhecendo mais, porque é isso, né? É um local onde que você lá não tem restrição de profissão. Você não quer, às vezes, saber a profissão. A gente está comum naquela energia para a gente conseguir o campeonato, para a gente estar em sintonia. Então, tem vários, igual fala assim, no carnaval assim, de São Paulo, no Pérola, assim, tem muito mais população branca, né? Diferente, igual no Rio de Janeiro, que lá a maioria dos componentes são mais pretos, né? Mas no Pérola a maioria é branca, né? Mas mesmo assim tem lá fui bem recebida por essa questão de você ser tratada como família, ser bem recebida, independente de quem você é. E tem que ser assim, né? Se você quer ter uma escola de samba que se trata como família, como a gente fala, que fala família Pérola Negra, família Vai-Vai, essas coisas, você tem que receber todo mundo como se fosse seu irmão, sua irmã, sua mãe, sua tia, uma tia distante, você tem que receber bem para que ela volte, porque é um legado que você quer deixar, né? Sendo a escola de samba, ela vive por conta disso, é componente que traz, e às vezes é uma família, são gerações que passam. E essa geração, para continuar, você quer vir novas gerações, então tem que vir. Então você precisa de pessoas novas e você precisa receber bem a pessoa. Você receber bem a pessoa, aceitar como ela é, né? Não julgar, não é querer saber o que que você faz da sua vida, porque às vezes a pessoa não quer falar, não é isso que você quer dela, você quer que ela traga o melhor dela nesse momento, né? E o melhor da pessoa
da pessoa que é uma boa energia, é o amor, é o respeito. Então é isso que tem que trazer, né? Respeitar todo mundo, se a pessoa que ela quer ser tratada, respeitar isso. Então eu passo isso para os meus componentes, né? Tem pessoas trans na minha ala, então eu falo assim, pergunta para a pessoa como ela quer ser chamada. E chama pelo nome, é assim que vamos tratar. Então eu passo essa questão, a questão de respeito. Somos uma família, a gente tem que respeitar todo mundo. A partir do momento que está dentro do ensaio, você não sabe às vezes quem é a pessoa, então por isso tem que tratar, porque às vezes vai falar mal, igual eu faço, é falar mal de alguém, quando vê é o parente da presidente, é parente do diretor. Né? Então você tem que tratar como uma família, com respeito. Então é isso que eu quero trazer que a minha ala é diversificada. Então você não posso ter restrição nenhuma. Nem pode isso, porque carnaval não é isso. E eu escutei isso de uma componente que é verdade. Ela falou assim, o carnaval é a melhor época da minha vida. E eu falei, mas por quê? Porque eu falei assim, eu gosto do Natal, no Novo Carnaval também gosto. Não, porque é o momento que eu me sinto eu. Ela falou assim, é que eu venho pra cá, eu me sinto, eu não me preocupo com roupa, que alguém tá olhando, com meu peso, com nada. Eu posso me divertir, posso sambar do meu jeito. Então é isso, carnaval e escola de samba tem que ser isso. A pessoa vai e se sente como ela vai com a roupa que ela quiser. Entendi. Nossa, muito legal. Oralidade. Eu vi que você é bem comunicativa e o oral faz parte do seu dia a dia, né? Para a pessoa Sim. ficar na escola, é você que vai falar, você que vai organizar. Então, essa questão da oralidade dentro da escola é muito forte, né? Muito, é fundamental. Não só minha, mas também é igual eu, tenho toda a equipe de harmonia também faz isso, que é conversar comigo, com o componente também. Tem o intérprete, principalmente, né? Que ele que vai fazer aquela chamada para o público, ele também é a voz da escola, né? Que ele vai fazer aquela voz, então ele tem que fazer aquela chamada para empolgar. Também tem a presidente também, que também fala com os componentes, então, assim, é fundamental, essa comunicação também de falar, que é o de também se aproximar, porque não adianta nada você ter boa energia, a pessoa sentir arrepiada e você não conseguir falar, comunicar, né? Não adianta só eu. Né? Então, todo mundo também tem que estar envolvido numa mesma voz. Entendi. E cooperativismo? Eu vi que o trabalho é bem compartilhado, né? Do início do barracão até a apresentação, tem todo É um processo. tudo. Sim. E um depende do outro, né? Se falha numa etapa, o da frente vai ser prejudicado, né? É um trabalho que eu falo também de formiguinha. Eu vou te dar um exemplo. Em 2020, a Pérola, faltando 2 semanas, teve uma enchente no Pérola. Nós estávamos com a fantasia todas praticamente prontas para entrega. 2 semanas antes, a água ficou assim, chegou a 2 metros de altura. Foi horrível, a gente ficou chocado. Aí, isso foi num domingo. Na terça-feira, foram muitas pessoas lá para ajudar. Componentes, a gente pediu para componentes e foi para ajudar a limpar tudo. E cada um fez fazer uma coisa. Ó, você lava. Tanto que eu peguei algumas roupas, que eu tenho um quintal grande, peguei algumas roupas para secar, sequei, peguei roupa da minha ala, aí peguei algumas coisas, pedi para alguns amigos que não foram de lá para emprestar o carro para colocar a fantasia. Então foi isso, a gente passando, aí eu pedi para tal pessoa, vai lá ajudar. Aí teve gente de outra escola também que ajudou, porque por mais que tenha o campeonato, outras escolas também ajudam, então a gente
foi indo, cada um ajudando um pouco. Aí depois a gente, vamos levar água. Levamos, teve gente que foi, levou água. Então, assim, é um ajudando o outro lá, independente de cargo, ou que for. E aí eu falei assim, o que que precisa mais fazer? Aí, tanto que eu fui, acho que em 2 dias, e a minha mãe foi, ela ajudou na limpeza das fantasias, depois eu fui, ajudei para colar o que restava, eles ensinaram, cola desse jeito. Aí fui colando, fiquei umas 2, 3 horas lá, depois no outro dia eu vou. Então é isso, é um ajudando o outro na hora, não nesse momento, né? Mas nesse momento a gente teve que se unir ainda mais, né? Para ajudar, para erguer a escola e colocar na avenida. Mas quando igual eu te falei, quando foi o contato a primeira vez no Pérola, foi lá que pediram que era para colocar cordão na calça. Que eu fui, me ensinaram, eu coloquei, né? Então é isso, igual eu passo isso para os componentes, falo assim, por mais que tenha o trabalho das costureiras, tudo, às vezes elas precisam de ajuda. E eu sempre falo, elas precisam de ajuda porque é muita coisa. Quem pode ajudar? Ah, mas eu não sei costurar, não vai, não tem problema, ela ensina na hora. Procura tal pessoa e ela vai te ajudar o que precisa. Então, sempre lá é esse trabalho, a gente tá unido de querer um ajudar o outro. E a ancestralidade? Eu anotei que você comentou sobre a velha guarda. Como que a escola lida com a ancestralidade? É importante? Não é importante? É super importante, porque a velha guarda que traz toda a história e vai continuar vivendo, né, deixando a história viva, né? De tudo. Por isso que eu falo que é legal você conversar com um componente da velha guarda, por conta disso, que ele sabe tudo que passou até chegar aqui, né? Que fala assim, a escola passou por tudo isso. Então você conhece um pouquinho o outro lado da escola, que aconteceu, os perrengues, que é muito legal, coisas que às vezes você pensa, nossa, antes era assim, eu acho que dá certo continuar fazendo hoje. Então, isso é super importante, não só para o Pérola, mas para todas as escolas, por isso que sempre tem a velha guarda, que é que vai fazer, acho que essa transição, né, do antigo para o novo, porque aí o novo vai continuar o legado, né, porque eu estou continuando o legado para depois virar a velha guarda, para contar todas essas histórias que aconteceu. E por último, a memória. Você me contou aqui que vocês ganharam o samba enredo, era relacionado a mulheres negras, e há esse registro, né? A memória desse enredo que foi campeã, e ele é retomado durante o ensaio. Né? Então, o trabalho da memória. Na Sim. escola, então, a memória é bastante importante. É bastante importante, porque quando nos ensaios, né, geralmente se cantam os samba-enredos principais que marcaram a história da escola, né, que traz aquele momento. Então, esse é um dos samba-enredos que é contado. Tem outro, tem um samba-enredo que é de João Pessoa, se eu não me engano, não, da Paraíba, que eles também cantam. Então, assim, as escolas de samba sempre têm um samba enredo que eles gostam de sempre relembrar, né? Então, sempre vai cantar nos ensaios esse samba para relembrar. Então, fica na memória. Tanto que eu passo isso para os meus componentes, porque tem componente que não estava, não desfilou nesse ano, né? De 2020, nem de 2019. Mas eu mando para eles mesmo assim, ó, esse foi que ganhou o grupo de acesso, que ele vai cantar nos ensaios para você pegar. Então tem uns que gostam de, nossa, era esse enredo, que bonito. Então a escola sempre vai resgatando essa memória. Tem um samba às vezes muito antigo, né? Que continua cantando e assim vai, para sempre lembrar esse samba enredo foi no ano de, sei lá, 1990, que falava sobre isso, e o Pérola ganhou. Então, sempre resgatando sambas antigos. Ai, muito bom. Nossa, foi bem completa a conversa. Ai, que Então é bom. isso. Nossa, Carol, muito obrigada. E realmente era como eu estava
imaginando o que seria, como que é a sua vivência dentro da escola de samba, e eu só tenho a agradecer a você. Imagina, eu que agradeço poder transmitir um pouquinho, né? Porque se deixar eu falo muito mais, é um pouquinho de como que é a minha vivência, que eu gosto muito, é correria, é uma responsabilidade, né? Uhum. Mas é uma coisa que eu amo fazer. Obrigada, então. Então, até, Maísa. Carol, Beijo. Maísa, muito obrigada.